E agora aqui no programa Sala de Espera, desta segunda-feira, a gente vai conversar com o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Progressista, porque amanhã tem a cerimônia de instalação oficial de uma comissão especial na Assembleia Legislativa, bem importante que é um assunto que trata com todos nós aqui do Estado, que é a questão da burocracia. Mas a gente vai deixar o deputado nos explicar um pouquinho qual é a ideia da comissão, por que também ele trata desse assunto, e é com ele que a gente conversa agora. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Voti. Sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Deputado, queria que tu apresentasse para os nossos ouvintes aqui da Rádio Voti um pouquinho dessa comissão especial que vai ser instalada oficialmente amanhã na Assembleia e o porquê também de tratar sobre esse assunto da burocracia, da revisão das leis e tudo mais. Olha, na verdade, essa comissão ela é uma comissão que vai ter todos os poderes que uma comissão normal da Assembleia tem, com a mesma formação, são 12 deputados titulares, 12 deputados suplentes, respeitando a proporcionalidade da Assembleia Legislativa, como dos partidos, ou seja, vai ter oportunidade para todos os deputados que quisessem se debruçar sobre burocracia e sobre revisão legal, de fato trabalharem e apresentar um relatório em até 4 meses. Essa é a diferença da comissão especial. Ela tem prazo para iniciar e prazo para encerrar seus trabalhos. Obviamente, nós temos também um período de recesso, 4 meses, vai acabar entrando dezembro adentro, então provavelmente em fevereiro vão ser concluídos os trabalhos com um relatório indicando justamente quais são os resultados da comissão e que leis podem ser simplificadas, que leis podem ser consolidadas, ou seja, às vezes nós temos 5, 6, até 10 leis tratando de um mesmo assunto e poderiam estar todas numa lei só, e obviamente que leis podem ser revogadas, porque nós sabemos que há muitas leis já que não têm mais razão de existir e continuam, parte do ordenamento jurídico, muitas vezes inclusive atrapalhando a vida do cidadão. Então a ideia é fazer um trabalho muito sério, de investigação do que já foi feito, inclusive, porque a Assembleia Legislativa já teve algumas comissões para a desburocratização. Nós temos um trabalho muito interessante feito pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, de avaliação de todas as leis existentes para revogação e consolidação. Inclusive, um deputado de Santa Catarina, Altair Silva, vai estar amanhã presente na nossa cerimônia de instalação da comissão. E posteriormente, nós vamos fazer também ao longo desses meses audiências públicas, inclusive na nossa região, audiências públicas, algumas reuniões um pouco melhores, para colher informações das pessoas sobre as leis que elas querem ver simplificadas ou revogadas. Ótimo, perfeita essa ideia de também conversar com as pessoas e ir atrás e saber quais as leis que elas acham que precisam ser revogadas, mas também das pessoas conhecer o tanto de leis que existem que atrapalham e que também tornam a vida do cidadão muito burocrática. E cito principalmente, deputado, a questão de pequenos empresários, de empresários que também precisam dessa desburocratização para poder dar segmento na economia dos municípios, Esse é um dos maiores problemas que a gente ouve, A classe empreendedora brasileira, que não se vê muitas vezes representada na política. Exato. E que não só paga a conta, é fácil dizer, paga a conta da ineficiência estatal. Ela também gera riqueza, gera empregos, e na hora que for muito burocrática a licença para um funcionamento de uma determinada fábrica, de um determinado negócio, comércio, quer que seja, obviamente que se impede que se criem novas riquezas, que se criem empregos. Então, obviamente que o empreendedor, mas não só ele, é para o cidadão, é para todos os cidadãos, mas o empreendedor em geral é o que mais se prejudica com o excesso de burocracia. Certo. No início do ano, acho que a gente pode acompanhar também alguns dos artigos teus que foram publicados sobre essas leis que existem. E antes da gente entrar também nesse assunto, queria que tu citasse para os ouvintes aqui algumas leis, como tu citaste de exemplo, por exemplo, do Dia Estadual do Hip Hop, algumas situações, assim, algumas leis que existem que também fazem parte dessa estrutura toda. E também, deputado, que nos falasse um pouquinho sobre a situação da relação dos deputados com as leis, porque muitas vezes a gente olha na imprensa, na própria mídia, em outros meios de comunicação, de que quando o deputado está fazendo alguma coisa, quer dizer que ele está fazendo lei. E não é por aí, Eu vou começar pela segunda parte. Então, esse é um problema. Muitos deputados buscam mídia
né, e tem atenção da mídia em virtude dos projetos de lei que são protocolados, pelas proposições de lei. Certo. Mas, em primeiro lugar, nós temos muitas leis que já não são cumpridas, certo? Que carecem de fiscalização, e outras tantas que, se fossem cumpridas, nós temos uma lei aprovada aqui na Assembleia, por exemplo, que proíbe a utilização de qualquer expressão estrangeira na fala das pessoas ou em texto impresso, enfim, tudo teria que ser em português, digamos assim. Mas nós sabemos que a língua é uma construção social, ela vai mudando com o tempo, tem vários vocábulos que a gente usa que são de outros idiomas, inclusive um dos que a gente mais usa é a internet. Internet não é uma palavra portuguesa. E o próprio português, né? O Brasil, ele foi colonizado por Portugal. As línguas originais desse território nacional não é o português, né? Ou as línguas, digamos assim, da Península Ibérica. Então, existem várias leis que, se fossem colocadas em prática, nem poderiam ser cumpridas. Mas é um problema esse, realmente. Infelizmente, muita gente recebe muito mais atenção em virtude do número de projetos de lei protocolados ou aprovados e não, de fato, pela busca da simplificação. Eu sou mais pela simplificação e eu prefiro ser o campeão de propostas de lei, revogação de lei, do que da proposta de novas leis para o arcabouço jurídico. E sobre exemplos que foram ditos, eu já dei né? Essa questão dos idiomas estrangeiros, eu tenho uma lista aqui que saiu no site Spotnix, até legal a gente levar um pouco a discussão para fora do Estado, né? Nós temos aqui leis, por exemplo, no Estado, aqui em Porto Alegre, tem um vereador que quer obrigar a população de Porto Alegre a adotar cães ou gatos de rua. Tá? Quem é que de nós acha bonito ver um cão ou um gato na rua? Ninguém, né? Obviamente a gente não gosta, e o primeiro erro está justamente na sociedade, em quem abandona. Mas você não pode também obrigar a população a adotar um bichinho. Isso não funciona por imposição. Né? Também tem outro vereador que quer proibir, se eu não me engano, aqui no estado do Mato Grosso, que as pessoas cantem a música Atirei o Pau no Gato. Imagina. São coisas que nós nem tem outro deputado aqui que quer proibir que dê nomes de pessoas em bichos. Eu tenho uma amiga que tem um cachorrinho que se chama Fred. Bom, aí não vai poder mais dar nome de Fred pro bichinho dela, né? Então tem várias coisas que a gente vê que são inúteis, são esdrúxulas e só demonstram uma vontade do legislador de mostrar serviço, quando na verdade ele está prestando um desserviço para a sociedade. Outra lei que a gente vê, inclusive tem tramitação na Câmara, é uma que quer proibir que se fale mal de político na internet. Imagina como é que vai ficar a internet. Não vai ter graça, né? Não vai ter graça. Eu vou ter que fechar minha página agora, porque apesar de ser político, ser deputado, eu tenho muitas críticas à classe política e muitas críticas a políticos, e nós vivemos disso, de elogios também, mas sobretudo de crítica, para poder melhorar. Exato. Essa tua fala é bem importante, a gente conhecendo um pouquinho das leis, porque isso ocorre também nos municípios com os próprios vereadores, né? Que tenha também essa ideia, às vezes, de não, preciso apresentar um projeto de lei, por mais estranho ou esdrúxulo que ele seja, mas eu tô fazendo alguma coisa. E não é por aí, né, deputada? A gente sabe que não é assim. E daí tem outro problema ainda, né? Nós temos uma legiferação nos municípios, sendo que dá muito mais trabalho trabalhar para revogar leis do que para aprovar novas leis. Então essa dificuldade que muitas pessoas veem, ela não é clara quando se propõe um novo projeto de lei, né? Isso que eu ia perguntar também. Essa questão da revogação da parte, como é que eu posso dizer, legal, acho. Como é que vai se dar isso, se vocês, depois das conclusões da comissão? Olha, vai funcionar da seguinte forma. A gente vai instalar a comissão, então, amanhã, 10 da manhã, é a instalação, estão todos convidados no Salão Júlio de Castilhos, inclusive a Rádio Botis, se pudesse fazer presente, seria ótimo. Em Porto Alegre. Uma maior em Porto Alegre, na Assembleia. Às 10 da manhã, inclusive, vai ter a presença de um deputado de Santa Catarina, como eu disse, deputado Altair Silva, representando a Assembleia. Ótimo. E depois dessa instalação, forma-se a comissão com 12 membros titulares e 12 suplentes, e essa comissão, então, vai se debruçar em cima das leis todas existentes no Estado. Primeiro vai ser feita uma visita a Santa Catarina, para a gente entender o que foi feito lá, em parceria, inclusive, com a Universidade Federal. Ótimo. E depois da visita a Santa Catarina, vamos fazer um seminário de gestão e desburocratização aqui na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, e vamos seguir viagem para o interior do Estado, para acolher ideias de pessoas, de entidades que querem ver leis revogadas. E depois, no mês de fevereiro, elabora seu relatório, que precisa ser aprovado
pela própria comissão e depois pelo próprio plenário da Assembleia Legislativa, e com base nesse relatório nós podemos protocolar os pedidos de revogação de lei. Deputado, 2 perguntas e uma para a gente ir também se caminhar para o fim da entrevista. Pergunto se os 12 membros titulares e os demais suplentes já estão definidos, e também pergunto se há ideia assim, de fazer alguma reunião, algum encontro, alguma discussão aqui na nossa região. Sim, a ideia de fazer encontros na região, inclusive uma audiência pública, evidentemente que nós não temos condições estruturais e de tempo de fazer audiências públicas em cada um dos municípios. Eu vou buscar, junto com as entidades, de repente, inclusive com os CDLs locais, as TIs locais, a oportunidade de pelo menos fazer uma reunião com as diretorias e não uma audiência pública tão ampla como nós queremos fazer nos centros. Perfeito. Pergunto sobre os membros da comissão, eles já estão definidos? Como é que funciona essa parte? Os membros vão ser definidos até amanhã, alguns sim já estão definidos, mas outros ainda pendem de aprovação dos próprios partidos. Os partidos indicam de acordo com a proporcionalidade, né? Os maiores partidos têm direito a 2 deputados na comissão titulares, os menores partidos, se estiverem dentro do rodízio que a Assembleia faz por causa da proporcionalidade, tem direito a 1 deputado membro da comissão. E depois tem ainda os suplentes. Eles todos vão ser conhecidos amanhã, às 10 da manhã, já estará pronto, portanto, toda a nominata dos membros dessa comissão. Depois a gente divulga aqui também na Rádio Votivo para contar para o pessoal quem é que vai estar trabalhando nessa comissão, né, deputado? Muito bom, claro que sim, acompanhar o trabalho de cada um dos deputados. É isso, deputado Marcel, obrigada pela participação, pela disponibilidade em conversar conosco também para a gente divulgar esse tipo de ação. Acho que é bem importante, é um assunto que todo mundo tá por dentro, quer saber, a gente sabe disso. Obrigada, viu? Imagina, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar contigo e parabenizo o trabalho da Rádio Votivo, que inclusive tem sido parceira e incentivadora desse trabalho de revogação de leis. Muito obrigado.